Alexandre, pela palavra edificante, como sempre, que Deus possa abençoá-lo. Queridos irmãos, boa noite a todos. Estamos muito gratos por essa oportunidade de estarmos aqui agora para trazer aos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Nacional, ou aqueles demais interessados, temos pastores de fora, inclusive aqui de Brasília, que estão nos acompanhando nesse momento, e nós queremos, então, trazer ao conhecimento da Igreja, dos amados irmãos, a resolução do Conselho da Igreja Presbiteriana Nacional, que se reuniu ontem à noite, uma reunião muito proveitosa, muito fraterna, em que nós, então, deliberamos a respeito do decreto do governador, né, do Distrito Federal, decreto 40.846, de 30 de maio, sábado passado, que estabeleceu ou facultou a reabertura dos templos religiosos e locais de quaisquer cultos, né? E isso nos afeta, então nós gostaríamos agora, a partir desse momento, depois de sermos edificados pela palavra de Deus, de trazer isso ao conhecimento dos irmãos, e fazemos com muita serenidade e alegria por sabermos que Deus está dirigindo o conselho da nossa igreja e dirigindo a nossa igreja nesses tempos difíceis. Eu vou elencar aqui alguns considerandos e depois vou apresentar a resolução que o conselho tomou. Ok, irmãos? Então, o primeiro considerando do conselho é que estamos felizes de ver a situação favorável que a igreja tem atravessado nesses agora, caminhando já quase para 90 dias de isolamento social. A igreja está andando perto do Senhor, está andando com sede da palavra de Deus, temos visto isso pela assistência aqui nas lives, nos cultos, né? A comunhão dos irmãos tem sido preservada, né? Não da maneira ideal, mas temos tido vários encontros dos diversos segmentos da nossa igreja, praticamente todas as faixas etárias têm se falado, têm se encontrado, têm tido reuniões. Temos um batalhão de membros da igreja trabalhando e servindo agora, nesse exato momento. Você está aqui participando dessa nossa live, porque tem muita gente trabalhando aqui, que já trabalhou durante o dia e que agora está aqui também. Então, os irmãos estão dedicando dons, talentos, tempo, recursos financeiros, e não numa visão bairrista, localizada só aqui para a gente, mas isso está extrapolando, né? O Distrito Federal, a igreja está atuante, né, em causas sociais, até mesmo no Piauí, como os irmãos bem sabem, a igreja tem se empenhado nisso, e temos, então, também levado a palavra de Deus. Vocês têm compartilhado a palavra de Deus, têm orado com as pessoas, têm convidado para virem receber a palavra de Deus aqui. Então, felizmente, temos atravessado um bom momento. Quem passou por aqui nesses quase 90 dias, pela IPN Online, quem esteve por aqui de coração aberto tem sido fortalecido. Nós não podemos ignorar que há um elefante na sala chamado coronavírus, pandemia, isolamento social, são coisas que de fato estão acontecendo, mas se você esteve por aqui nesse tempo, você não só viu e ouviu, mas experimentou a ênfase na graça de Deus no meio das nossas provações. E esse tem sido o testemunho de muitos membros da igreja que têm sido gratos a Deus. Vimos, inclusive, o presbítero Antônio Carlos manifestando isso, que aquilo que a IPN Online tem produzido tem abençoado a sua vida, da Helena Ângelo, um casal de idosos da nossa igreja, e vários outros têm mencionado, inclusive nos chats aqui. É provável até que alguns de vocês vão mencionar isso hoje também. Um outro considerando o conselho é a nossa realidade etária. Nós não somos uma igreja só de idosos ou só de jovens, nós somos uma igreja de famílias. E nós temos hoje na nossa igreja 250 crianças de 0 a 12 anos, 200 idosos acima de 60 anos e 1.000 pessoas entre 13 e 59 anos num hall que está sendo atualizado, mas aqui já com números bem mais realistas. Então, cerca de 1.500 pessoas, arredondando os números, e com quem nós temos que nos preocupar, porque o decreto ele exclui da presença nas reuniões da igreja, ele exclui
aqui, da nossa membresia, 450 pessoas. Então, quero já tranquilizar os irmãos, vocês vão ver na resolução, que estes irmãos continuarão sendo pastoreados, a IPN Online não será desativada, podem ficar tranquilos, na medida em que nós formos voltando com os cultos presenciais, até que todos possamos estar juntos. Um outro, considerando o conselho, a complexidade de promover cultos presenciais, está aí essa foto tão bonita, das dependências da Igreja Presbiteriana Nacional. Nós não estamos falando de um pequeno templo ou de pequenas instalações, nem de uma membresia pequena também, tudo Deus tem dado crescimento a essa igreja para a expansão do seu reino. Então, realizar cultos presenciais, atendendo às exigências do decreto, não é coisa simples, que você, vou usar aqui uma expressão popular, você dá um cavalo de pau e pronto, domingo que vem você já está reunindo presencialmente. Longe disso, não é? Então, isso o Conselho considerou também. Outro aspecto a ser considerado, nesse nosso tempo, cabem 770 pessoas nos diversos bancos da igreja e da galeria. Com as restrições estabelecidas pelo GDF, nós só podemos acomodar 158 pessoas nos nossos templos. E isso gera um desafio, né? Como isso vai ser feito? Né? Qual vai ser o critério? Para quem vão ser as 158 pessoas assistindo o culto presencialmente? O Conselho está levando isso em conta. A possibilidade, outro considerando a possibilidade de ocorrerem fiscalizações e punições. Os termos de todos esses decretos, inclusive do último, do GDF, estabelecem punições para a igreja, para a sua liderança, em caso de descumprimento, seja por parte da liderança, dos membros ou até de visitantes. Isso também é importante ser levado em conta. Um outro aspecto tem a ver com as particularidades do decreto propriamente dito, que eu vou destacar algumas aqui. Primeiro, as mais relevantes. O decreto autoriza, ele não impõe que as igrejas tenham que se reunir a partir de hoje. Segundo, ele estabelece que deve ser dado preferência a atendimentos individuais e que deve ser dado preferência ele chama aqui de reuniões coletivas por meios virtuais para evitar aglomerações. De um lado, o decreto permite, mas desaconselha os cultos presenciais. É uma forma aí, como isso vem do meio político, de fazer, agradar gregos e troianos aí, né? De certo modo, eles se preservam, mas liberam para que os cultos presenciais sejam feitos. E um outro aspecto a ser observado pelo decreto é que a maioria das igrejas do DF não vão poder se reunir, mesmo com o decreto, porque ele estabelece que o templo tem que comportar mais de 200 pessoas. E a maioria das igrejas, nós bem sabemos, não vai ter como se reunir, porque os seus templos comportam menos de 200 pessoas. Não é o nosso caso, mas vale ressaltar que não significa que, por causa desse decreto, domingo agora, todas as igrejas do DF estarão reunidas em cultos, ou mesmo já durante a semana. E um último, considerando o Conselho, é que é inevitável que a vida vá voltando ao normal. Graças a Deus por isso. Né? Esse decreto, se as autoridades estão, de fato, preocupadas com a população e estão decretando algo com responsabilidade, é um sinal, pelo menos deveria ser, de que nós podemos ir voltando sim, porque as coisas estão sob controle. É algo que pode ser questionado ou não, mas as leis deveriam ser feitas assim, né, para proteger aqueles que estão debaixo das autoridades, não para expô-las ao perigo. Então, a ideia aqui, nesse último considerando, é que é inevitável, sim, que a gente vá voltando às atividades, aos encontros familiares, às atividades profissionais, comerciais e também religiosas no Distrito Federal e no mundo todo, à medida que o tempo de isolamento social tenha cumprido a sua finalidade. Isto posto, meus irmãos, a partir destes considerandos, o Conselho da nossa Igreja deliberou o seguinte: nomear uma comissão especial para elaborar um plano de ação para a retomada gradual das atividades presenciais da IPN, preparando um cronograma detalhado, detalhando a logística necessária para que possam ser atendidas essas medidas todas
estabelecendo as escalas também de diáconos, médicos, equipe de louvor, equipe da missão digital, que faz todo esse trabalho, né, de transmissão que vocês estão usufruindo nesse momento, não apenas para os cultos presenciais, quando eles começarem, mas também para a continuidade da IPN online. E tudo, para que tudo seja feito, essa comissão vai receber, então, a incumbência de elaborar essa metodologia para que tudo seja feito de acordo com a legislação do Distrito Federal e também com responsabilidade e zelo pastoral com as nossas ovelhas, zelo pastoral com a sua vida, meu irmão e minha irmã em Cristo. A segunda resolução é receber o relatório dessa comissão dentro de 13 dias, no dia 16 de junho, portanto, 2 semanas depois da reunião do Conselho, ontem, a partir de ontem, essa comissão irá prestar um relatório, uma proposta em voltando aos cultos presenciais, como é que nós devemos proceder. Nós vamos, então, mobilizar todo o aparato necessário para que, quando houver um culto presencial ali naquele nosso templo, você possa ir com segurança, tranquilo, de que você não estará correndo riscos. O terceiro item, o Conselho deliberou ontem se reunir novamente no dia 16 de junho, e nesta reunião ele vai reavaliar a situação da Covid-19 no Distrito Federal, uma vez que a liberação começou essa semana, ontem, hoje, né, e os próximos dias. Daqui a 15 dias nós vamos ver o impacto disso. Então, o Conselho vai ter esses 15 dias. Enquanto a comissão trabalha, o Conselho vai estar avaliando a evolução, né, dessa epidemia, né, dessa pandemia aqui no nosso Distrito Federal. E vamos, ao mesmo tempo, nesse dia, apreciar a proposta da comissão que vai nos entregar neste dia. E nesta reunião, então, será definida a data, é o nosso objetivo, então, no dia 16 de junho, definir a data de retorno dos cultos presenciais. Esta comissão, eu estarei supervisionando pessoalmente o trabalho da comissão, que é composta por alguns pastores, presbíteros, entre eles médicos, e também o nosso diácono, que é o presidente da junta interino, e também ele é o administrador da nossa igreja. Tá? E, finalmente, o Conselho deliberou ontem de dar ciência aos irmãos desta resolução. Nós estamos fazendo aqui em primeira mão para vocês, nessa live pastoral, e vamos agora divulgar isso também no Instagram, no Facebook, e nas nossas próximas lives também a gente vai ter aí o material impresso para que você possa ler com calma esses considerandos e esta resolução. A resolução termina aqui, e agora eu deixo com vocês uma palavra pastoral como presidente do Conselho da nossa igreja, como seu pastor. Meus irmãos, a comunhão entre os irmãos presencial e a adoração comunitária são meios de graça necessários para o nosso crescimento espiritual. Sempre pregamos isso. E eu acredito que agora nós vamos valorizar mais do que nunca estes meios de graça. Vocês se lembram que a gente fez no final do ano passado e no começo desse ano uma campanha dominicalmente sobre a alegria de estarmos juntos no dia do Senhor? Tinha lá uma imagem bonita, né? Que alegria! Hoje é dia do Senhor, dia da ressurreição. Era o que nós queríamos incutir isso na cabeça de muitos irmãos que às vezes não valorizavam, não estavam presentes na escola dominical, vinham num culto, não vinham no outro, ou não vinham, né? Vinham só nas cantatas, nos eventos, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, agora todos nós estamos vendo a falta que faz, e eu acredito que muitos terão aprendido pela carência, e aqueles que já sabiam terá reforçado no seu coração o valor que é a comunhão da igreja e a adoração comunitária. Essa conversa de desigrejamento deve estar cobrando um alto preço daqueles que se desigrejaram e agora sentem mais falta ainda. Agora, meus irmãos, também como nessa minha palavra pastoral encerrando aqui, nós temos que considerar que a nossa firmeza espiritual não pode depender de você estar ali naquele tempo, ou de você estar abraçando e trabalhando lado a lado ali com os irmãos.
É importante, é necessário, é indispensável. Mas há circunstâncias em que isso não é possível. E nós não podemos sucumbir diante dessas circunstâncias. Se nós estivéssemos sob perseguição religiosa, o que faríamos? Se estivéssemos presos, Paulo disse, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E ele escreveu isso em uma situação de isolamento social, porque ele estava numa cadeia, e em risco da sua vida, porque ele estava ameaçado de morte. Então, nós nos identificamos absolutamente com o apóstolo Paulo no seu ensinamento de que é possível e é necessário que nós aprendamos o contentamento, a alegria espiritual, a alegria da salvação, a firmeza na fé, apesar de circunstâncias que foi Deus quem impôs sobre nós, meus irmãos. Não foi o presidente da República, não foram os governadores. Deus quis assim para nós, na pandemia nesse mundo e as igrejas fechadas. O que o Senhor estará nos ensinando, nós todos estamos vendo, estamos aprendendo muitas lições preciosas, algumas delas nós estamos conversando aqui. E é importante que nós nos recordemos desse princípio. Toda autoridade foi constituída por Deus e ela, ao estabelecer leis, essas leis e essas autoridades estão fazendo o que estão fazendo porque Deus quis assim. E alguns irmãos da igreja, muito poucos, não gostaram nem um pouco da atitude do conselho de suspender os trabalhos da igreja. Eu posso contar nos dedos de uma mão aqueles que eu sei que não gostaram. Mas não nos preocupemos com isso, meus irmãos, porque a alternativa que nós teríamos seria desobediência civil, desobedecer às autoridades. Nenhuma igreja fez isso em lugar nenhum do mundo. Não seria a IPN a fazer isso, porque nós entendemos que se uma lei é decretada visando o bem da população e não contrariando a nossa fé, eles não nos impediram de adorar a Deus, nos impediram de nos congregar para isso. É diferente. A gente ouviu falar que na China, nem pela internet, eles estavam podendo adorar a Deus. Aí é perseguição religiosa. Nós não estamos sendo perseguidos religiosamente. Isso é conversa fiada, é distorção dos fatos. Além disso, meus irmãos, seria uma irresponsabilidade nossa com a sua vida se nós tivéssemos desobedecido às autoridades. Então, o Conselho da Igreja tem trabalhado com muita prudência, muita oração, com muito zelo pela sua vida, numa relação equilibrada com o poder constituído. Tá? E agora, então, que estas autoridades estão abrindo, nós, então, vamos nos preparar para isso. Quero pedir aos irmãos, então, que permaneçam em paz, permaneçam esperançosos. Lembrem-se de que a alegria do Senhor é a nossa força. Cultive essa alegria. Que o Senhor seja o seu maior deleite, o seu maior prazer, não o templo da igreja, nem os irmãos. Isso é muito prazeroso. Mas o seu maior prazer, meu maior prazer, é o Senhor, que diz que nós não precisamos estar em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, ou na 906 Sul, para adorar a Jesus, adorar ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é em espírito e em verdade. Não precisa de um lugar para isso. Então, invista, aprofunde a sua adoração ao Senhor, porque quando você chegar naquele tempo para adorar, com o seu coração borbulhando de amor a Jesus, imagina que culto que não vai ser a gente ali junto, dando vazão, né? Imagina quando não precisa nem de máscara mais, para a gente soltar a voz ali, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos voltar a nos congregar presencialmente, vamos voltar às nossas reuniões, se Deus quiser, que depende dele, e como e quando ele quiser também. E Deus vai dar sabedoria ao conselho para que a gente decida isso da melhor maneira possível, com prudência e para a sua segurança e para o seu bem-estar. Amém, queridos? Então, este é o comunicado da decisão do conselho. A minha palavra pastoral no final aqui para você também, e eu quero orar com você, vamos orar para que Deus continue com a sua mão estendida até o momento em que Ele assim entender, para nos dar livramento deste mal que está no nosso mundo, mas, como disse o apóstolo Paulo, ainda que a minha casa terrestre se corrompa, se desmorone, nosso interior se renova cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela bênção de te chamarmos de Pai, nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque
antes que o mundo houvesse, o Senhor pensou em nós, nos escolheu, o Senhor nos amou, ó Pai, com amor eterno, e a ponto de enviar seu Filho por nós. E não bastasse isso, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece todas. Que Pai maravilhoso nós temos. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos, Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, que não abdicou de fazer a vontade do Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Aquela hora difícil, dolorosa, o Senhor se submeteu e fez não a sua vontade de se autopreservar, mas a vontade do nosso Pai. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado, Senhor, por nos reconciliar com este Pai tão maravilhoso que nós temos, com a sua morte e ressurreição. Te adoramos, Jesus. E te adoramos, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor está aqui agora, o Senhor vive em nós. É o Senhor quem nos dá entendimento da palavra, como acabamos de ouvi-la. É o Senhor quem inclina o nosso coração para amarmos a Deus. Nós não seríamos capazes disso. É o Senhor quem nos dá dons, quem intercede e geme quando nós oramos tão mal e ineficientemente. Adoramos o Senhor, Espírito Santo. Te adoramos, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sabemos que a igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja verdadeira, invisível, espalhada por toda a face da terra, tanto a que está hoje no mundo, quanto a que já esteve em todos os lugares de todos os tempos. É tua a igreja. Esta igreja que foi edificada não sobre um homem, mas sobre uma verdade espiritual, a verdade de que Jesus é o Cristo, o Messias, nosso Redentor. E com todo verdadeiro irmão, Senhor, nós te adoramos e clamamos que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja neste mundo, ó Pai. Que a tua igreja seja fortalecida, que a tua igreja seja capacitada, Senhor, purificada dos falsos crentes, dos falsos ensinos, ó Pai, de toda a confusão, da falta de amor, ó Deus, da falta de ousadia. Senhor, aviva a tua igreja e faz-nos, ó Deus, cada vez mais íntimos do Senhor, cada vez mais ousados na proclamação do teu evangelho e cada vez mais saudáveis também na saúde espiritual da tua igreja, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso mundo. Senhor, nós estamos sofrendo bastante com essa situação por tanto tempo, ó Pai. Aqui no nosso país, coisa ainda mais difícil pelo desencontro das autoridades, não só aqui, mas aqui, pela proporção e tamanho do nosso país, isso fica mais complicado, Senhor. Pedimos ao Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nós sabemos que o nosso socorro não está nos montes, não está na ciência, não está na política, não está nos economistas, ó Deus. O nosso socorro está bem no alto, no céu, aquele que criou os céus e a terra, Senhor. E apelamos ao Senhor, tenha misericórdia, Pai, do nosso mundo. Envia-nos, ó Deus, a cura, envia-nos, ó Deus, a vacina, pela tua providência, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, socorra-nos, ó Pai, para que possamos voltar às nossas vidas, ó Pai, e possamos, ó Deus, cumprir o nosso papel como proclamadores de um evangelho, de um reino que está vindo. E enquanto isso não acontece, Pai, nós oramos para que esta situação mundial dramática contribua para a vinda do teu reino, Pai. Quanta gente que está ouvindo a tua palavra, quanta gente que está se arrependendo dos seus pecados, quanta gente que está vendo a futilidade e inutilidade dos falsos deuses nos quais nós colocamos a nossa esperança. Que seja um tempo, quando a história for mencionar a pandemia de 2020, nos livros da história das missões, 2020 em diante, seja marcado, Deus, é a nossa oração, por um tempo de avivamento da igreja e de conversões em todo o mundo, ó Pai, em níveis ainda não conhecidos.
Tudo, ó Deus, nós te pedimos, para a glória e exaltação de Jesus. E oramos para que o Senhor abençoe de uma maneira muito especial o Conselho da Igreja, a comissão que está trabalhando na preparação desta metodologia para o nosso retorno, que o nosso Conselho continue sendo guiado pelo Senhor, para tomar as decisões sem ser movidos sem ser de uma maneira passional, sem ser porque não aguentamos mais ficar dentro de casa, ó Deus, mas que seja com responsabilidade, discernimento espiritual da situação, ó Pai, e com zelo e cuidado com as ovelhas, ó Pai. Queremos muito, Senhor, voltar a te adorar, todos juntos, sem máscaras, nem de pano e nem nos corações, ó Pai. Com muita alegria, Senhor, expressando a nossa alegria e contentamento em Cristo em todo o tempo. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Convido o reverendo Marcos Alexandre para dar a bênção comigo aqui. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, nosso querido Salvador, o amor do nosso Pai Celestial, que nos ama de uma maneira inexplicável, e a presença consoladora e que nos proporciona a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã, com a sua casa, com a sua família, com todo o povo de Deus, espalhado onde estiver nesses dias maus. E que em tudo a Trindade seja por nós adorada e o nome de Deus seja engrandecido, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.